Irmãos, mais uma vez estamos aqui para aqueles que vieram pela manhã e para aqueles que estiveram aqui somente hoje à noite. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Hoje pela manhã foi uma grande bênção. Sempre é bom estar congregado como família, mas nesta ocasião também, em que a palavra de Deus mais uma vez é aberta, é lida, e o seu povo está aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Pela manhã eu mencionei aos irmãos que aqui presentes estavam, de que nós vamos gastar 4 domingos, pelo menos esse e os próximos, em que teremos culto pela noite. Vamos falar um pouco sobre esse capítulo 12 de Romanos, o que é uma grande pérola no meio dessa preciosidade que é a carta de Paulo aos Romanos. Eu creio que talvez uma das cartas mais emblemáticas do Novo Testamento e de todas as Escrituras. Essa carta é muito importante para a nossa história como povo de Deus, principalmente a igreja protestante, que nós chamamos, porque a carta de Paulo aos Romanos foi a base, pelo qual nós tivemos esse momento histórico na história da igreja, que nós chamamos Reforma Protestante. Então, essa carta é fundamental e nós vamos, durante alguns domingos, nos deter na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, e logo mais eu vou explicar algumas razões por isso. Romanos, capítulo 12, hoje nós faremos a leitura de 2 versículos bíblicos, do versículo 1 ao versículo de número 2. Nesses 2 versículos, assim meditaremos nessa noite na palavra do Senhor. Diz-nos assim as Escrituras: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, nós, na Tua presença aqui, colocamos as nossas vidas mais uma vez diante do Teu altar. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos faça discernir a Tua palavra, e não somente discerni-la de uma maneira intelectual, a qual entendamos, ó Pai, o que aqui se diz, mas, ao mesmo tempo, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aplicar a Tua palavra, a entendê-la de uma forma espiritual, e que ela seja de bênção para a vida da Tua igreja, para a nossa vida de forma individual, de maneira que o Teu nome seja glorificado. Nós o fazemos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós entendemos, pela essência pela qual o homem foi criado, que algo essencial a nós são os relacionamentos. O homem foi criado, a palavra de Deus nos diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, a referência da qual eu e você fomos originados é a referência plural, o qual Deus Pai, Filho e Espírito Santo tinham uma relação íntima e extremamente saudável. E Deus estabelece o homem, cria o homem, e parte das características que nós herdamos do nosso Deus é a capacidade de nos relacionar. O homem não é uma ilha. E quando nós nos isolamos, quando nós não estamos bem, a nossa tendência é nos isolar. E quando nós nos isolamos, nós precisamos nos preocupar, porque algo errado está acontecendo. É um sintoma nas nossas vidas. Mas a palavra de Deus nos mostra que nós fomos criados para nos relacionar. Mas esse relacionamento, a palavra de Deus, estabelece princípios pelos quais como nós devemos nos relacionar.
E esse capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos é um capítulo que tem o melhor dos dois mundos, em que esse capítulo, de uma maneira especial, ele está falando sobre relacionamentos. Na verdade, aqui nesse capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo está concluindo uma sequência em que Paulo está, de alguma maneira, se apresentando para a igreja de Roma, o qual ele não conhecia, o qual ele nunca tinha visitado fisicamente, mas ele havia escutado acerca da igreja de Roma, porque estava em uma cidade emblemática, em uma cidade muito importante. Roma havia se tornado uma grande referência, era a base do Império Romano. Portanto, Paulo sabia que a igreja de Roma era uma igreja influente. E Paulo se considerava um missionário. Paulo entendia que Deus o havia chamado para que ele fosse missionário, para que ele plantasse igrejas e ele fosse pregador dos gentios. Então, Paulo já havia feito várias viagens missionárias e o objetivo de Paulo era chegar até os confins da terra. E, geograficamente, até os confins da terra, naquela época, para Paulo, era ir à Espanha. E se nós lemos detalhadamente essa carta, vamos ver no final da carta em que Paulo expressa esse desejo. Ele expressa esse desejo de chegar à Espanha, de pregar o evangelho até aquele lugar. Mas ele sabia que ele não poderia fazer essa obra só. Ele sabia que essa obra não era só do apóstolo Paulo, mas essa era uma obra da igreja, do povo de Deus. Então Paulo escreve essa carta porque ele precisava de apoio, ele precisava de suporte e talvez passar em Roma para que de Roma ele chegasse na Espanha. Então esse é o objetivo de Paulo. Mas aqui existe um detalhe muito importante que precisamos nos fixar nesse texto. É que havia uma grande desconfiança acerca do apóstolo Paulo. Algumas pessoas da igreja de Roma via a Paulo com desconfiança, principalmente aqueles que eram gentios, porque alguns consideravam a Paulo um judeu infiltrado em meio aos gentios. Então, alguns gentios viam a Paulo como uma espécie de judeu infiltrado, porque Paulo era um perseguidor dos gentios. O outro grupo, que era o grupo dos judeus, olhava para Paulo com desconfiança, porque eles consideravam Paulo como um traidor. Eles entendiam que Paulo traía o judaísmo, porque Paulo era um hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, da lei, ele era um fariseu, então era complexa a situação dele. Alguns olhavam com desconfiança, outros o viam como traidor. Então Paulo escreve para aquela igreja o qual ele nunca tinha visto antes. E é interessante ver isso, porque a carta de Paulo aos Romanos é uma carta que está falando sobre relacionamentos. Paulo está estabelecendo um relacionamento com aquela igreja antes mesmo de conhecê-la pessoalmente. E isso é importante para nós entendermos os princípios que essa palavra nos mostra aqui acerca dos relacionamentos. É por isso que do capítulo 1 ao capítulo de número 11, qual é a maneira de Paulo ter uma abertura entre os membros daquela igreja de Roma? Paulo faz uma autoapresentação. E essa autoapresentação de Paulo, de alguma maneira, ele está fazendo uma confissão de fé. Paulo está dizendo, eu quero dizer para vocês quem é Paulo e o que é que eu creio. É por isso que Romanos, capítulo 1, versículo 1, começa dizendo o quê? Paulo, servo de Deus. Paulo está dizendo que ele é escravo, chamado pelo propósito de Deus. Então ele vai dizer que ele é servo, que ele está ali porque ele tem um chamado. Então ele se apresenta e depois ele vai dizer o que eu creio. E eu quero apresentar o que eu creio. Portanto, as credenciais de Paulo é o próprio Evangelho. Essa é a credencial do apóstolo Paulo, o qual ele apresenta àquela igreja, desde o capítulo 1
ao capítulo de número 11, ele vai dizer aquilo que ele crê, a sua doutrina, a sua confissão de fé. Então, quando ele chega no capítulo 12, Paulo vai mostrar algo importante. Ele vai mostrar que esse relacionamento é um relacionamento que não se dá simplesmente em uma perspectiva vertical. Não é um relacionamento que simplesmente se dá como cristão daquilo que nós cremos acerca de Deus e da maneira como nós nos relacionamos com Ele, de forma vertical. Mas o relacionamento entre cristãos, ele se dá de uma forma vertical, o meu relacionamento com Deus, mas os relacionamentos se expressam também de forma horizontal. E é por isso que esse capítulo 12 é o melhor dos dois mundos. Porque se no capítulo 1 até o capítulo de número 11, ele falou dessa relação vertical, do capítulo 12 até o final, ele vai falar dessa horizontalidade. E nós vamos estar exatamente em cima dessa ponte. E em cima dessa ponte nós vamos ter uma visão panorâmica acerca de relacionamentos saudáveis. E desse versículo 1 e 2, Paulo está nos ensinando que todo relacionamento começa com Deus. Se você observar no versículo de número 1, Paulo vai mostrar isso exatamente. No versículo 1 ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. O que Paulo está mostrando nesse texto aqui, irmãos, é que para que tenhamos uma renovação espiritual, para que nós sejamos renovados espiritualmente, nós precisamos desenvolver relacionamentos saudáveis. E o relacionamento saudável, ele tem uma base. O relacionamento saudável, ele tem uma origem. O relacionamento saudável, ele tem um começo. E esse começo se inicia no trono da graça. É por isso que Paulo está dizendo nesse texto aqui, que o nosso relacionamento com Deus é baseado na consagração. E o texto diz: rogo-vos, pois, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, que apresenteis. É interessante a linguagem que o apóstolo Paulo está usando, porque essa linguagem aqui é uma linguagem litúrgica. A linguagem que o apóstolo Paulo está usando nessa passagem bíblica é uma linguagem litúrgica que uma pessoa que vinha de um transfundo judeu, ele entendia perfeitamente o que Paulo estava falando. Porque o que era que você tinha que fazer quando você vinha ao templo? Quando você vinha no templo, quando você chegava no templo, você precisava apresentar o seu sacrifício. Você precisava trazer o seu sacrifício. E esse sacrifício não era oferecido por você. Esse sacrifício era oferecido pelo sacerdote. Então, quando Paulo está dizendo aqui no texto que nós devemos, pelas misericórdias de Deus, apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele está dizendo que nós não podemos chegar diante de Deus de qualquer maneira, mas nós precisamos apresentar o sacrifício. Mas é interessante aqui, porque como isso se dá no contexto do Novo Testamento. No Antigo Testamento havia os critérios usados pelos quais você deveria trazer o sacrifício. O sacrifício não era conforme o seu gosto, não era conforme a sua vontade, mas isso era conforme o seu pecado e conforme o tamanho da sua família, você tinha que apresentar aquele sacrifício, que tinha um critério, havia um processo pelo qual ele era feito. Mas aqui no texto bíblico, quem é o sacrifício? Eu e você. Porque o texto está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê?
o vosso corpo. No Novo Testamento, o culto a Deus é uma consagração plena a Ele, em que eu estou consagrando a minha vida a Deus, em que eu estou entregando a minha vida a Deus. E nós precisamos olhar para esse processo que inicia nesse relacionamento entre eu e Deus, e eu preciso entender que esse relacionamento, o que o texto está dizendo, apresentar-se o vosso corpo, o que Paulo está falando aqui, não é simplesmente de uma perspectiva física. Não é simplesmente que eu tenho que apresentar-me fisicamente em um lugar específico. É claro que isso também é importante. A importância da igreja se congregar. A importância de eu estar presente fisicamente. Mas o que Paulo está dizendo aqui de se consagrar a Deus é muito mais que uma presença física. É consagrar a Deus os meus pensamentos. É consagrar a Deus o meu tempo. É consagrar a Deus os meus dons. É consagrar a Deus os meus talentos. É consagrar a Deus as primícias da minha vida. É ter ao Senhor no altar principal do meu coração. Essa é a ideia da passagem bíblica. A ideia da passagem bíblica é que a nossa vida seja uma expressão de culto a Deus, em que Deus ocupa o lugar principal da minha vida. Portanto, o culto congregacional domingo, ele é um reflexo do meu culto da semana. Se eu vivo uma espiritualidade, uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento, de amizade com Deus, durante a semana, a maneira como eu vou cultuar a Deus, como a disposição do meu coração com que eu vou chegar na casa de Deus será diferente. Mas se eu sou uma pessoa que vivo uma vida alienada de Deus, no meu trabalho, na minha família, na maneira como eu administro os meus recursos, na maneira como eu administro o meu tempo, na maneira como eu me relaciono com o meu cônjuge, a maneira como eu me relaciono com os meus amigos, se tudo isso está alienado de Deus, como que eu vou, no domingo, na igreja, em que estou na casa de Deus, como é que eu vou cultuar a Deus? Então, o que Paulo está falando é que nós precisamos entender a nossa relação com Deus, primeiramente. Para que nós passemos por um processo de renovação espiritual, eu preciso entender quem é Deus. Eu preciso entender quem é Deus, não simplesmente de uma maneira intelectual, mas essa maneira intelectual que eu entendo quem é Deus, deve refletir na realidade do dia a dia da minha vida. Porque se eu entendo que Deus é onipresente, eu entendo que Ele vai estar presente em todos os momentos da minha vida. Se eu entendo que Deus é onisciente, eu entendo que todos os meus pensamentos, aquilo que passa no meu coração, é guiado, é visto diariamente, plenamente por Deus. Dele eu não posso enganar a nada e a ninguém. Então, quando eu tenho uma visão clara de quem é Deus, eu vou ter a capacidade de ter um culto, um relacionamento saudável com o Senhor. E é aí que começa todas as coisas. Porque o texto é muito claro e há uma conexão aqui. Observem a maneira como Paulo constrói esse pensamento. Paulo diz, rogo-vos. Ou seja, Paulo está fazendo um chamado. Paulo está fazendo um clamor. Paulo está dizendo que isso é algo sério, que eu não posso brincar com isso, que eu tenho que tomar muito a sério o que vai ser falado nesse momento. E ele está dizendo, eu rogo-vos, pois. Então, quando Paulo fala pois, o que é que ele está fazendo? Aqui há uma preposição que está conectando com os temas anteriores.
E se você observar o tema anterior que Paulo está falando, aqui Paulo está fazendo uma doxologia. E nessa doxologia, Paulo está fazendo uma exposição teológica. E nessa exposição teológica que Paulo está fazendo, ele está tão emocionado, ele está tão impactado daquilo que ele escreveu, daquilo que ele estava refletindo acerca de Deus, que ele faz uma reflexão, ele começa a adorar a Deus. É como se ele fizesse um cântico de louvor e exaltação a Deus, em que ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo está adorando a Deus. E o que ele está dizendo, irmãos, é que para nós termos um relacionamento saudável em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos entender que a nossa vida é uma adoração. Que a nossa vida deve ser um culto. Que a nossa vida deve ser uma constante consagração a Deus. Esse é o ponto de partida nesse processo. Mas eu vou seguir. Em segundo lugar, nesse texto, Paulo vai nos mostrar, em primeiro lugar, que há um começo. E esse começo é a consagração plena. Mas, em segundo lugar, no texto, Paulo vai mostrar aqui que há um meio. Há um processo. E que processo é esse? O processo está muito claro aqui, quando ele diz, no final do versículo 1 ao versículo número 2, ele diz que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. E não vos conformeis com este século. O que é que Paulo está querendo dizer, irmãos? Para nós, que há um processo na vida cristã. E que há um processo natural na nossa vida. E esse processo é muito claro. E muitos estudiosos tentam explicar. Porque, como eu mencionei aos irmãos, nós somos criados para ter relacionamentos. E geralmente dizem os estudiosos, os psicólogos, que a nossa vida ela é extremamente influenciada por as cinco pessoas mais íntimas a nós. As decisões que nós tomamos, a profissão que nós optamos, os relacionamentos que nós decidimos, as grandes decisões das nossas vidas, são extremamente influenciadas pelas 5 pessoas mais próximas a nós. E o que Paulo está colocando aqui nesse texto é que nós precisamos estar atentos a isso. Porque o texto nos mostra que nós estamos em um processo. E nesse processo de renovação, nesse processo em que nós estamos constantemente sendo renovados, nós não podemos nos conformar. E Paulo usa uma palavra muito interessante no texto. E não vos conformeis. A expressão que Paulo está dizendo aqui no texto é que nós não podemos entrar na forma que o mundo estabelece a nós. Que nós não podemos abraçar a mentalidade, porque o que Paulo está falando aqui não necessariamente está relacionado a comportamento, porque muitas vezes as pessoas podem ter semelhantes comportamentos, mas com motivações diferentes. Vocês conseguem me captar o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes as pessoas têm comportamentos iguais, mas as motivações são diferentes. Lembra da parábola do fariseu e Lázaro, o publicano? Os dois estavam fazendo o quê? Orando. Mas cada um teve uma motivação diferente.
O que Paulo está falando aqui, ele está dizendo, não vos conformeis com este século. Que nós não podemos abraçar a mentalidade do mundo. Que nós precisamos nos relacionar com todos. Mas os nossos relacionamentos devem ser relacionamentos saudáveis, baseados nos princípios do Evangelho. E eu fui chamado, e você foi chamado, para ser sal da terra e luz do mundo. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para influenciar. O que Paulo está falando aqui, muitas pessoas, às vezes, tomam esse texto para fazer aplicações erradas. Porque, para muitas pessoas, não vos conformeis com este século, é como se ela estivesse relacionando esse não conformar-vos com esse século numa perspectiva de uso e costumes. Tem muitas pessoas que acham que os crentes devem usar certos tipos de roupa, porque nós não podemos usar as mesmas roupas do mundo. Ou nós não podemos frequentar lugares onde não tem cristãos. E muitas vezes a nossa atitude como igreja é uma atitude de isolamento. É uma atitude de se isolar. Nós nos tornamos uma espécie de alienígenas. Porque na nossa cabeça nós não estamos nos conformando com o mundo. Então eu tenho que vestir de uma maneira diferente, eu tenho que falar uma linguagem diferente, eu tenho que frequentar lugares diferentes, mas o que Paulo está falando não é isso. Porque Jesus diz, eu vos rogo, não que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O que Paulo está dizendo é que a minha maneira de pensar, é que a minha maneira de reagir diante da vida tem que ser uma maneira diferente. Porque é possível que nós vistamos roupas diferentes dos demais, é possível que nós frequentemos lugares diferentes dos demais que estão lá fora, mas o nosso comportamento seja igual. A nossa maneira de pensar, os nossos valores sejam iguais ou piores dos que estão lá fora. Mas o que o texto está nos propondo aqui é semelhante ao que passou com Lutero. Em que Lutero, ao ser confrontado pelas autoridades religiosas daquela época, e ele estava sendo pressionado eclesiasticamente e politicamente naquela época da Reforma Protestante, e na época da Reforma Protestante ele teve várias chances de negar aquilo que ele cria, de negar aquilo que ele entendeu, que a salvação era pela fé e não pelas obras. Então, quando Lutero, diante daquele concílio em que ele é confrontado e possivelmente poderia até perder a sua própria vida, assim como John Hus perdeu a sua vida 100 anos antes, ele ali estava exposto. Mas o que foi que ele disse naquele momento em que estava naquele concílio? A minha mente está cativa à palavra de Deus. E é essa a ideia da palavra. É que a nossa mentalidade, a maneira como nós olhamos para essa vida, a maneira como nós entendemos quem é Deus, a maneira como eu me relaciono com as pessoas, deve ser visto a partir da ótica das Escrituras. E em qualquer lugar que eu estiver, se eu estiver em uma festa, como Jesus esteve, eu preguei sobre isso pela manhã, se eu estiver em uma festa, ou se eu estiver em uma celebração religiosa, onde eu estiver, o que vai definir aquilo que eu sou é a minha mentalidade, é aquilo que eu entendo, é aquilo que eu penso acerca da fé. É por isso que Paulo está se apresentando do capítulo 1 ao capítulo de número 11. E ele está dizendo exatamente aquilo que ele crê. E ele diz, porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o quê? É o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como do grego.
O Evangelho, irmãos, é poderoso. O Evangelho é poderoso para moldar a nossa mentalidade. E é isso que Paulo está dizendo, e não vos conformeis com este século. E o mundo que nós vivemos nos nossos dias, muitas vezes tem uma mentalidade como se Deus, uma mentalidade dualista acerca de Deus. O mundo muitas vezes vê a Deus como se Deus fosse uma força do bem, lutando contra a força do mal. Há uma espécie de dualismo entre o mal contra o bem. Há outras pessoas que veem a Deus como se Deus tivesse criado todas as coisas. Mas se Deus criou todas as coisas, Ele não se relaciona com a sua criação. Há muitas pessoas que creem que Deus existe, mas não somente que Deus existe, mas existe muitos deuses. Você já viu aquela expressão que uma pessoa diz, cada um tem o seu Deus. Já escutou isso? Então, essa é uma maneira de olhar para a vida. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: que Deus você conhece? Quem é o seu Deus? E é isso que Paulo está apresentando nesse texto. Ele está dizendo nesse texto que para nós nos relacionarmos com o mundo, para nós nos relacionarmos dentro da igreja e fora dela, eu preciso reafirmar as minhas convicções. Eu preciso ter uma mentalidade, uma forma de ver a vida moldada pela palavra de Deus. E quando eu tenho uma mentalidade moldada pela palavra de Deus, o que é que vai acontecer? Todos os meus relacionamentos vão ser estabelecidos a partir disso. Ou seja, os meus preconceitos vão cair. Porque agora não existe diferença entre o judeu e grego. Paulo era uma pessoa preconceituosa. Ele perseguia os gentios. Mas depois que ele conheceu o Evangelho, o que é que o Evangelho fez? Mudou a sua mentalidade. Pedro entendia que era necessário guardar certas dietas alimentícias que eram estabelecidas no Antigo Testamento. E quando Paulo confronta a Pedro, e quando Pedro tem aquela visão de rasgando os lençóis, a sua mente foi mudada. E todas as coisas foram consideradas limpas. Se você ler o capítulo 15, o capítulo 14 e 15 de Romanos, você vai ver que Paulo está fazendo um aconselhamento para dois grupos que tinham dentro da igreja: os crentes fracos e os crentes fortes. Quando Paulo exorta a igreja de Corinto, Paulo exorta aqueles que eram o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, e tinha até o grupo de Cristo, que era o pior, porque se achavam mais espirituais que os demais. Mas quando nós temos uma mentalidade moldada pelas Escrituras, pela palavra de Deus, nós vamos entender. Os nossos relacionamentos vão ser curados. Porque muitas vezes, quando nós nos afastamos do Evangelho, e muitas vezes até nos afastamos do Evangelho, mas mantemos uma vida religiosa, os relacionamentos começam a se intoxicar dentro da igreja. Porque nós mantemos relacionamentos religiosos, porque nós cumprimos certas responsabilidades juntos, nós fazemos parte de certos departamentos da igreja juntos, nós somos obrigados a fazer certas coisas juntos, mas eu não aguento olhar para a cara de fulano. Eu não gosto de tal pessoa. Eu não cumprimento fulano, eu não quero saber de ciclano. Esse é um relacionamento tóxico. E isso acontece quando nós estamos doentes espiritualmente. Quando nós estamos doentes espiritualmente, quando nós não estamos tendo uma relação saudável com Deus, isso vai se refletir na horizontalidade dos meus relacionamentos com o meu próximo. E o meu próximo pode ser alguém da igreja, pode ser alguém do meu trabalho, pode ser alguém da minha família,
qualquer pessoa. Mas quando eu entendo que eu fui perdoado, que eu fui restaurado, e a palavra de Deus me ensina a perdoar, e a palavra de Deus me ensina a ser bênção para o meu próximo, e a palavra de Deus me ensina a amar até mesmo os meus inimigos. Espera aí, se isso não tiver um significado da minha vida, significa que o que está guiando a minha mentalidade é a minha carne e não o Evangelho. Mas esse texto nos mostra aqui, em terceiro lugar, que há um começo, e esse começo se inicia num relacionamento de consagração com Deus. Mas, em segundo lugar, ele se dá num processo em que nós não nos amoldamos à mente, uma mentalidade mundana. Nós não entramos na forma do mundo, mas nós somos transformados pela palavra de Deus. Mas, em terceiro lugar, aqui nos mostra, nesse processo, que o grande objetivo das Escrituras é nós experimentarmos o Evangelho. Observe o que diz o versículo de número 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, quando nós somos moldados pela palavra de Deus, e quando nós somos transformados por esse Evangelho, quando a nossa mentalidade é transformada, eu começo a experimentar o que é a vontade de Deus. É como se, na maneira como eu dirijo, eu vivo em altas aventuras. É como se eu fosse um motorista que vivesse em altas aventuras e fosse muito agressivo no trânsito. E fosse uma pessoa extremamente agressiva, sem paciência, não sendo generoso e educado na maneira como eu dirijo, e andasse em alta velocidade. Mas, de repente, quando eu constituí uma família, e quando eu passei por um lugar, eu vi um acidente, e naquele acidente estava ali uma família, uma criança acidentada e morta na pista, uma família que se perdeu. É como se eu olhasse para aquilo e aquilo mudasse a mentalidade e me mostrasse o seguinte: eu sou um louco. O que eu estou fazendo pode destruir a mim e a minha família. É como se eu começasse a experimentar na prática certas coisas que vai mudando a minha qualidade de vida. É como se no meu relacionamento com o meu cônjuge ou com os meus filhos, eu tivesse uma maneira de relacionar-me, e nessa maneira de relacionar-me, eu vivo uma relação tóxica. É como se vivêssemos uma relação tóxica. E quando eu olhasse para a palavra de Deus, você começa a ver certos princípios que podem mudar o relacionamento seu com o seu cônjuge. E quando você aplicasse esses valores, certas mudanças começassem a acontecer. E você percebesse e dissesse: olha, está funcionando. Está funcionando. A palavra de Deus é assim, irmãos. Ela não se dá simplesmente na teoria, mas é necessário nós vivermos na prática. É necessário nós experimentar, como nós experimentamos uma comida. Como nós ouvimos falar da moqueca baiana, e quando você prova essa moqueca baiana, você vai entender o que é. Que no final, depois que você terminar, você vai estar suando, e falar: você entendeu agora o que é a moqueca baiana. Há coisas na vida que não basta simplesmente o que as pessoas falam para nós. É necessário nós experimentarmos. E, infelizmente, há muitas pessoas na igreja que elas estão acostumadas a ouvir o Evangelho. Elas estão acostumadas a escutar as histórias de milagres e as bênçãos que Deus tem derramado na vida das pessoas da igreja. E há muitas pessoas que vêm à igreja porque é um lugar
que há princípios, há valores, há pessoas com as quais você se identifica, talvez você foi educado dentro da igreja e você estabeleceu amizades dentro da igreja, mas não necessariamente significa que você está experimentando o Evangelho. E é por isso que você precisa experimentar. O grande objetivo da vinda de Cristo é que você seja transformado. E quando nós somos transformados, nós podemos entender o que é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Porque muitas vezes a vontade de Deus, irmãos, ela tem um sabor agridoce. Muitas vezes ela tem um sabor amargo. Ela tem um sabor amargo. Parece que é algo ruim, parece que é algo que vai doer, mas quando eu entendo que é a verdade, que é a palavra e que é a vontade de Deus, isso vai fazer bem na minha vida. E é isso o que o Evangelho faz. Esse é o objetivo de Deus, é transformar, é nós experimentarmos, né, a salvação, não lá na eternidade, mas nós experimentarmos a salvação aqui. É por isso que o que Deus quer para a sua igreja não é que você vir à igreja seja um sacrifício e algo ruim, em que você está se privando de muitas coisas boas. Deus está preocupado com o processo, com a realidade do teu coração. E a minha oração é que seguir a Jesus para você não seja algo ruim, não seja algo negativo, não seja algo que está te privando de ter boas amizades, não seja algo que está te privando de ter relacionamentos saudáveis, mas que vir à casa de Deus seja algo que te dê prazer, que te dê alegria e que você entenda o significado da sua vida e que você pense como Pedro disse a Jesus: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida? A minha oração é para que Deus traga uma renovação espiritual na vida da nossa igreja. E isso começa no nosso relacionamento com Deus, num processo de rever a nossa mentalidade acerca da vida e se dá quando nós experimentamos a vontade de Deus no dia a dia. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de ser alvo da tua graça. Nós te agradecemos por esse plano eterno, porque conforme diz o apóstolo Paulo, ó profundidade da riqueza e da sabedoria. E nós olhamos para nós muitas vezes e nos vemos tão pequenos, tão limitados, e vemos a vida de uma forma tão limitada. Mas nessa noite aqui, Senhor, eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos restaure. Que o Senhor mude a nossa mentalidade acerca de várias coisas da nossa vida. Que nós tenhamos uma mentalidade cativa à tua palavra. Que onde quer que nós estejamos, nós sejamos instrumentos de transformação. Que nós possamos influenciar com o teu evangelho. Que nós sejamos instrumentos para ver a diferença na vida das pessoas para bem. Senhor, ajuda-nos nos nossos relacionamentos. Se dentro dessa igreja aqui há relacionamentos tóxicos, há relacionamentos que precisam ser curados, se há falta de perdão, se há, ó Deus, algo que não está alinhado, que não está moldado à tua palavra, que o Senhor tire do nosso meio. Que o Senhor traga santidade, que nós nos consagremos a ti como sacrifício vivo
santo e agradável ao Senhor. E nós queremos, ó Pai, te pedir nessa noite que a tua misericórdia prevaleça nas nossas vidas. Que o Senhor não nos deixe entregados a nós mesmos, mas que o Senhor nos tire da miséria do nosso coração e que a tua misericórdia renove as nossas vidas e nos leve a um outro estágio da nossa espiritualidade. Que o Senhor nos restaure para a glória do teu nome. Nós oramos e te pedimos isso. Amém, Senhor. Em resposta à palavra do Senhor, vamos cantar